Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que está sempre falando do quê? Falando de agronegócio. Com todos os atores da cadeia, são centenas, são milhares de atores, são inúmeros tipos de indústria, de fazenda, distribuição, cooperativa, revenda, institutos de tecnologia, vários tipos de equipamento e cada vez mais essa força espetacular aí da revolução de produtos biológicos. E eu estou aqui de novo trazendo uma pessoa que já deu uma aula aqui sobre produto biológico, sobre como é que se pega resíduo da indústria e faz com que vire um produto que vai fazer bem para o campo, fazer bem para a lavoura e ainda por cima, é lógico, fazer bem para o meio ambiente. É o Fernando Carvalho Oliveira, o Fernando que é agrônomo e o responsável técnico pelos fertilizantes orgânicos da Terra Nutrição Vegetal. Ô, Fernando, prazer te receber de novo aqui, viu, rapaz? Prazer é todo nosso. Muito obrigado, Rico. Não, o prazer é todo nosso. A nossa desculpa aqui, costumo falar, né? Fernando, em primeiro lugar, assim, você sabe que eu vou acabar chamando o papo de prateleira agora de papo de prateleira biológico, viu, rapaz? Que eu não paro de falar de biológico, né? O setor continua com tudo avançando demais, né? Sim, eu acho que os produtos biológicos, sem dúvida nenhuma, é a grande fronteira da tecnologia agrícola. E cada vez mais nós vamos falar nesses produtos, até mesmo o potencial que ele tem em aumentar a eficiência, o aproveitamento dos produtos convencionais, né? No campo dos fertilizantes, sobretudo os fertilizantes minerais. Perfeito. Não no sentido de substituí-lo, mas no Sim, sim. sentido de aumentar o seu aproveitamento. Perfeito. Ele consegue reunir tanta característica positiva, né, que provavelmente deve ser por isso que tem esses avanços aí de 20%, 30% de crescimento do setor ao ano, né? Então, olha, Riba, quando se fala em equilíbrio biológico, propriedades biológicas dos solos, seus efeitos sobre o sistema produtivo solo-planta, tem um exemplo que sempre cai muito bem, né? É o exemplo dos ambientes naturais equilibrados. Imagine uma mata. Você pega uma mata numa região, num ecossistema onde você tem água, essa mata é extremamente abundante e ninguém joga fertilizante, ninguém interfere ali nem com fertilizantes e nem com produtos defensivos, né? O que há ali de notório para ser observado e aprendido? É o equilíbrio, né? É um equilíbrio físico, químico e, sobretudo, biológico, né? Ali você está ciclando o material orgânico produzido pela própria mata, não é? E você tem, além de uma quantidade grande de micro-organismos, você tem diversidade, porque você tem diversidade de plantas também. Não é? Perfeito. Então, o sistema está em equilíbrio. O que acontece? Quando nós, homens, precisamos fazer agricultura para produzir alimento, a primeira coisa que nós fazemos, ou que já fizemos no passado, é romper esse equilíbrio com a alterar o reprodução negócio, dessa né? vegetação. Exatamente. E depois disso vem, via de regra, a monocultura. Então, o que acontece? A gente diminui bastante essa diversidade biológica no solo, além de afetar a densidade em quantidade. E aí você começa, evidentemente, a ter os problemas do desequilíbrio, né? Alguns organismos que já viviam ali se tornam pragas, né? Se tornam inimigos da sua produção, não é? Mas o que eles estão buscando, a bem da verdade, é sobreviver. A mesma Mas coisa antes que a gente, né? exatamente. Mas, entre aspas, antes a sua população sofria ou enfrentava a concorrência de outras espécies que viviam ali. Mas depois que nós rompemos o equilíbrio para instalar a agricultura ou a pastagem, não foi mais possível. Então, nós perdemos em termos de diversidade. Hoje, os produtos biológicos ganham espaço porque, com tecnologia, conhecimento específico desses organismos, ele tenta interferir nesse desequilíbrio que já foi provocado no passado e recompor um novo equilíbrio, né? Ou recompor uma nova situação que nos é favorável em termos de produtividade. Perfeito. Então,
homem, toda vez que o homem tem sucesso, ele imita a natureza com uma determinada eficiência. Pode observar. É verdade. Ô, gente, o Fernando aqui, eu estava falando de uma desculpa, né, que a gente chama de gancho aí na área jornalística, né? O gancho aí do convite que eu fiz, que eu fiquei muito curioso, por causa da cultura, que é uma coisa que eu gosto muito, é porque ele esteve participando aí na semana passada de um encontro sobre banana, e numa região que eu conheço demais da conta, não só porque eu tenho amigo de escola, amigo até hoje, ele mora em Santos, mas ele é de Miracatu, e já fui para Miracatu as primeiras vezes, como eu já trabalhei em Curitiba e andei demais da conta nos 2 caminhos que vão até o Paraná e que passam por uma região produtora muito importante de banana. Então, por isso que eu trouxe o Fernando aqui para falar a respeito de solução tecnológica que a Terra oferece para a banana, né, e que está dando muito resultado, não só para a banana produzida pelo lavrador, como para o solo, como para essa riqueza que o Fernando acabou de falar. Como é que foi o evento? Qual é o papel aí que a Terra está tentando cumprir para ajudar o produtor de banana? Bom, foi a nossa primeira participação, né, como expositores no evento. Nos causou uma grata surpresa, né, pela importância que a cultura representa tanto lá no Vale do Ribeira quanto no Brasil como um todo, né? E o que nós pudemos ver lá é uma agricultura altamente tecnificada, né? O que muitas vezes não parece, porque as lavouras estão, entre aspas, estão embrenhadas no meio de ambientes naturais É um visual diferente, né, rapaz? Mas eu conversei lá com mais de uma dezena de produtores e todos eles são engenheiros agrônomos. Que legal. Né? E ainda assim, engenheiros agrônomos assistidos por outros colegas que se especializaram no assunto e se aprofundaram. Isso é muito então, bom. Eu vi uma cultura, né? Eu vivenciei ali um ambiente de produtores assim, surpreendentemente tecnificado. Não é? E o produto da Terra é um fertilizante orgânico composto, né? E fertilização orgânica remonta os tempos mais primitivos da agricultura. Uhum. Então, isso, curiosamente, vem de encontro, né, à busca que a gente tem constantemente por esse equilíbrio, né, o mais parecido possível com o equilíbrio natural que existia. Então, a banana é uma cultura exigente em termos nutricionais, é responsiva aos efeitos benéficos da matéria orgânica, Que legal. mas, evidentemente, não abre mão de outras tecnologias, de outros produtos para a nutrição de plantas, né? Agora, o que eu vejo, o que nós aprendemos lá nesses 4 anos que nós estamos atuando na região? Por incrível que pareça, né, a gente tem um produto que rotineiramente é valorizado pelo teor de macro e micronutrientes, e o que mais tem chamado a atenção dos produtores vem de encontro novamente a essa questão biológica, né? Exato. Deixa eu só te dar até um gancho para você continuar exatamente nisso que você está falando. Que eu publiquei no site agrorevenda.com.br um material que a assessoria de vocês enviou. E tem lá o depoimento de um produtor que utiliza o produto há 3 anos, né? E ele fala não só do produto em si que ele está colhendo, como ele fala da riqueza da microbiota, exatamente o que você falou, né? Dos micronutrientes também que se revalorizavam no solo dele, né? Exatamente. Então, Riba, além de produto como o da Terra está levando os macro e micronutrientes em quantidades assim apreciáveis, né? Não são suficientes, mas são significativas. É isso que eu quero dizer. Perfeito. A gente tem ouvido muitos depoimentos dos produtores com relação à supressão de alguns problemas fitossanitários, entendeu? Um deles até que é a fusariose, muito problemática em lavouras de banana. Ela é o mal do Panamá, Fernando? É o mal do Panamá, exatamente. É conhecido. Então, nós temos um estudo da saudosa doutora Raquel Guini, doutor Wagner Bettiol, da Embrapa, que foi publicado em revista internacional e mostra a supressão de até 60% desse fitopatógeno
causado justamente por um produto igual ao nosso, né? Por coincidência é o nosso, mas não foi um estudo encomendado, né? Foi um estudo que eles fizeram com diversos fertilizantes orgânicos e o nosso se destacou nesse controle. Fernando, e para falar para o pessoal que não sabe, primeiramente eu acho que foi encontrado pela primeira vez no Panamá. O Panamá já foi, eu não sei mais agora que eu não acompanho, ele já foi o maior produtor de banana do mundo, né? Então ficou muito conhecido, né, essa doença, que foi uma doença que causou uma perda gigantesca em inúmeros países do mundo, também na Ásia, né? E ela está presente aqui, né? Por essas e outras razões que eu disse para você que os produtores são altamente tecnificados e muito bem assistidos, porque eles convivem com o inimigo, né? Bravamente eles convivem com o inimigo, estão aprendendo, né? Porque eliminá-lo não tem se mostrado possível. Parece que o bichinho é tinhoso, né? Quando não se pode com o inimigo, alice a ele, né? Exatamente. Ou convive-se com ele. Então, o que a gente tem visto é o seguinte: a gente fez algumas análises do produto. Hoje tem tecnologia para você fazer uma espécie de sequenciamento genético que resulta numa varredura, né, de espécies presentes, né, de espécies de micro-organismos. Então, tudo que nós sabemos, por enquanto, do nosso fertilizante é que ele tem uma densidade elevada de micro-organismo e uma diversidade muito grande entre fungos e bactérias. No caso de bactérias, passa de 200 espécies. Nossa. E de fungo passa de 110 espécies. Então, agora, as espécies que estão lá, a ampla maioria não são bem conhecidas pela ciência agronômica. Então, o que a gente vê é o seguinte: nós provavelmente estamos levando micro-organismos que não são fitopatógenos, a ampla maioria seguramente, até pelas matérias-primas que utilizamos na fabricação do produto, mas eles estão levando algum tipo de antagonismo ou de competição com os organismos que estão lá no ambiente agrícola e causando problemas para a cultura. Perfeito. Tá? Isso ainda não é científico, né, a não ser a caracterização do produto, mas é um depoimento que coincide com todos os produtores que têm aí trabalhado com o nosso produto. E hoje nós estamos orgulhosos porque nós começamos devagar, passo a passo, rompendo, né, algum preconceito que existia, e nós já temos lá pelo menos uns 1.500 hectares cultivado com banana que vem utilizando o nosso produto de forma racional, né, de forma inteligente. Que legal. Mas um universo de 21 a 24 mil hectares, né? Então, nós temos bastante ainda o que bastante crescer. Espaço, né? Tá. Ô, Fernando, fala uma coisa. Eu comentei contigo que eu gostei, assim, para bater um papo sobre banana. Banana é uma coisa muito forte assim, na minha vida. Eu estava falando para você a respeito do Panamá, da produção na região ali da Ásia, né? Por causa do clima de monções, tudo. E porque eu quase que eu fiz ou história ou geografia. Na hora que eu fui marcar o vestibular, não sei por que eu fui jornalismo, né? Sempre adorei geografia, adorei história, né? A banana é uma fruta, é engraçado, essa é a minha opinião. A banana é uma fruta que representou o Brasil. A primeira vez que eu fui na Europa, assim, eu percebi, isso faz muito tempo que eu sou velho, na verdade. Então eu fui, acho que era 88, 87, né? Fui eu com 2 amigos, né? Eu ia no supermercado lá, primeiro lugar que todo mundo ligava a fruta ao Brasil, não ligava ao Panamá, não ligava a nenhum país asiático, ligava ao Brasil. Eu até imagino que deva ter um pouco de Hollywood na história, Carmen Miranda, alguma coisa assim. E, rapaz, e quando eu bati o olho naquela banana lá, 2 coisas me chamaram a atenção. Uma, era maravilhosa. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu já tinha uns 25 anos, eu nunca tinha visto uma fruta tão bonita, uma banana tão linda como aquela. E 2, era caro de doer. Nossa Senhora. Né? Então, foi isso que me chamou muita atenção. Agora, eu queria retornar uma pergunta que eu queria fazer para você. Você teve um evento no lugar que é o quê? Aquilo ali é a Mata Atlântica. É a famosa Exato. Mata Atlântica. Então, por isso, até essa dificuldade, pessoal, que o Fernando falou, quando você está na estrada, de olhar, né, para achar pé de banana no meio de mato ali, né, porque aquilo ainda é uma mata preservada. Né?
E onde eles plantam são lugares que não arrancaram árvore, não, é porque não tinha árvore mesmo, né? Porque até acontece, de mata tem uma área aí, uns capões aí que você não tem árvore, né? Duas coisinhas que eu queria te perguntar. Uma é assim, é um campo espetacular, né? De estudo para a própria terra, né? Trabalhar numa área dessa, né? Em segundo lugar, o orgânico, o biológico, ele pode assim se diferenciar para determinada cultura ou não? Ele vai sempre agir de uma maneira geral para diversas culturas. Bom, Riba, olha, primeira coisa, né? De fato, a região, para a gente desenvolver mais conhecimentos no que tange as interações do produto com o ambiente produtivo, é sensacional. Aham. E reforço mais uma vez, as pessoas, os produtores ali são muito tecnificados, né? Eu não sei se você esteve na feira, mas eu tive o orgulho de ter um amigo meu de faculdade formado comigo, que hoje tem uma variedade de banana que leva o nome dele. Olha que legal. É uma variedade similar à prata, que agora é conhecida como Hayashi. Aham, que legal. É uma banana né, na linguagem dos especialistas, com excelentes características organolépticas, de também físicas, de tamanho, de produtividade, etc. E de sabor, provavelmente, né? Como foi desenvolvida essa variedade? Né? Aí que você vê a dedicação e o olhar clínico do produtor, que está todos os dias na lavoura, observando, anotando, levantando dados e etc. Quer dizer, ele observou lá no universo de centenas, de milhares de plantas, uma planta que se destacou. E aí ele aprofundou os estudos, e hoje eles estão vendendo mudas aí para o país inteiro, né? Olha que beleza. Então, é um privilégio imenso para a gente levar um produto novo que vinha com certo preconceito da sociedade e trabalhar com pessoas com boa vontade, com esse nível de conhecimento. Então, a terra só tem a crescer lá, né? Não resta dúvida, né? Agora, a segunda parte da sua pergunta, eu diria para você que o conceito da diversidade microbiana e da alta densidade é aplicável em qualquer monocultivo. Tá. Né? Então, o que a gente vem observando para a banana é válido na citricultura, é válido na cultura da cana-de-açúcar, seria válido também numa pastagem cultivada, no café, nos grãos, né, nos cereais, soja, milho e etc. Enfim, o princípio é o mesmo, né, Riba? É levar esses micro-organismos para o solo, né, e esperar que a sua presença acabe resultando em efeitos benéficos para todo o sistema, né? Perfeito. Mas a gente ainda está engatinhando nisso, né? A gente sabe que tem muito e que é diverso em espécies, mas nós precisamos aprofundar até para que no futuro a gente consiga ter um registro do nosso produto como um biofertilizante, como um bioinsumo, né? Mas para isso nós vamos ter que inocular espécies conhecidas ou provar a eficiência de espécies que estão lá, e garantir densidades, né, especificamente para cada produto. Por enquanto, somos um fertilizante orgânico composto que tem apresentado um efeito colateral muito bem recebido, né, e muito indesejável, eu diria. Esse efeito colateral que eu quero ter quando eu tiver umas doenças, viu, Fernando? Pois a gente fica feliz, mas a cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Nós temos que ir passo a passo. Construir um conhecimento tijolinho por tijolinho, né? Não, certamente, né? Em primeiro lugar, porque está tratando de alimento, é algo que o ser humano vai comer, ingerir, ou o ser humano ou outra espécie animal, né? Você está interferindo no meio ambiente também, né? Quer dizer, em terceiro lugar, tem que testar bastante antes de ter essa certeza que você está tanto falando, né? Que antes de vender o produto com essa bandeira, né? Hoje nós vendemos um fertilizante orgânico. O que a gente está observando de efeito adicional aí é muito bem-vindo, mas nós vamos trabalhar isso do ponto de vista científico, né? E até que a gente possa criar evidências não contestáveis, né?
Não, perfeito. A gente está chegando no finalzinho aqui, ao papo de prateleira com o Fernando. Como eu já falei na primeira vez, ele vai voltar mais vezes, que é sempre uma aula, ele é um professor mesmo do assunto, isso é muito bacana. Eu só queria reforçar com vocês que a Terra é o tratamento de efluentes e reciclagem agrícola, é um braço de uma companhia que atua em outras áreas e que se especializou no quê? Na reciclagem de resíduos industriais. Então, faz isso para várias coisas, para tratamento de água, tratamento de esgoto. Existem resíduos também em vários tipos de indústria, várias agrícolas também, e ela usa toda essa matéria-prima para fazer o quê? Para fazer produtos que ajudam na produção agrícola do brasileiro. Fernando, a última coisa, eu queria, você está falando a respeito desse trabalho intenso, tem que estudar muito tudo. O produto biológico, ele também precisa levar em consideração o tipo de solo em que ele vai ser usado. E eu não estou falando só para falar de solo pobre, não. Eu estou falando para falar de solo diferente, porque a gente está num país gigantesco, né? Então você tem um tipo de solo no centro-oeste, um tipo de solo no nordeste, um tipo de solo no sul do país. O material é diferente, você tem a terra vermelha, a terra roxa, tudo mais. Isso é levado em consideração ou não? Ou realmente é de maneira geral, como você está colocando agora? Então, Riba, olha, no meu entendimento, ele atende interesses de maneira geral. Mas é evidente que, em função do ambiente, das características do ambiente onde ele é aplicado, ou seja, tipo de solo, um solo sob clima de cerrado, sim. O clima solo também, sob né? clima mais quente e úmido, como, por exemplo, a região do Vale do Ribeiro, Da banana, né? etc. Pode haver aí particularidades da melhor forma de usar, né? Época, doses, enfim, veículo de aplicação e etc. Mas os organismos biológicos que têm ações aí conhecidas e reconhecidas é um grupo ainda relativamente pequeno, né? E são, na maioria das vezes, de utilização genérica, né? Exemplo, exceto alguns fixadores de nitrogênio, que são específicos para leguminosas, outros são específicos para gramíneas e etc., né? Mas a ideia é que se tenha para esses produtos uma aplicação generalista e é o ampla, ideal, né? que é o ideal, é o que se busca, né? Olha, é uma pena, Riba, que eu não sou especialista em microbiologia. A minha formação toda na pós-graduação é na área de química de solo, né? Tá. Mas você é agrônomo, né? Eu sou agrônomo, mas tenho noções, claro, mas o destino está me forçando a estudar e aprender um pouco mais, porque sobre os aspectos químicos eu já esgotei quase tudo que se sabe, né, que se conhece, com o tipo de material que eu trabalho. E uma coisa importante, até para complementar o que você falou da Terra, é importante que o público saiba que os lodos de tratamento de esgoto sanitário que nós utilizamos como matéria-prima, eles não são materiais fecais, eles são biomassa. É célula de micro-organismo que nós cultivamos no processo biológico de tratamento dos esgotos e temos que retirar o excesso. Perfeito. Então, veja, eu submeto a um processo de compostagem que provoca uma sucessão microbiológica, né? Os próprios micro-organismos, eles são, ao mesmo tempo, substrato a ser tratado e alguns deles são os agentes que fazem o tratamento. Então, eu já começo com uma matéria-prima que é puramente biológica. Que legal. Você sabe que agora eu estou dando risada aqui, porque eu estou lembrando de um caso de um produtor, eu contei isso ontem numa entrevista, que o assunto era biológico também, né? E é verdade que é assim, que eu estava conversando com o produtor, ele falou que ia ver, ia experimentar num cantinho lá de uma propriedade dele, um produto biológico, né? Ele estava meio preocupado como é que ia transportar, tal, não sei o que. Eu falei assim, mas assim, por que você está preocupado com isso? Ele falou assim, eu não sei, né? Vai que abre a embalagem, os bichinhos saem correndo, eu tenho que reunir tudo. Quer dizer, para você ter uma ideia de quanta informação a gente ainda precisa, o agro precisa saber sobre isso, para utilizar mais e usar da maneira correta com matéria, como você tá insistindo em afirmar. Né? Perfeito. No nosso caso, por enquanto, a riqueza microbiológica ela é nativa, ela está concentrada em nosso produto por circunstâncias particulares da geração da matéria-prima e do processo de tratamento que é dado. Né? Mas existe casos que são organismos que são selecionados na natureza, são isolados, cultivados em ambiente controlado e depois vão fazer parte da composição de produtos.
Mas, Riba, você vai testemunhar muitas novidades Tomara. nessa linha nos próximos anos, viu? Tem muita empresa boa, bem capacitada, bem intencionada, trabalhando com isso. Nós estamos tendo uma evolução muito grande na nossa legislação, né? No nosso marco regulatório. Então, certamente virão muitas coisas boas aí nesse segmento. Perfeito. Eu vou encerrar aqui com o pensamento de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Ricardo Santin, que é o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Que um dia, conversando, almoçando com ele num evento, ele estava contando uma história que ele falou, acho que no Japão, em algum lugar, né, que ele já viaja o mundo direto, ele estava comendo uma asinha de frango, né? E aí ele pegou a asinha de frango e falou para o camarada assim, falou assim, você está vendo essa asinha de frango aqui? Tem gente que fica chamando isso aqui de commodity. Você sabe quantos anos a gente trabalhou para a gente chegar nesse corte aqui, que a gente percebeu que é o que o japonês adora? E o que tem nessa ave que tem essa asinha aqui? O que foi usado de produto que a indústria desenvolveu, de genética, de nutrição, de sanidade, de vacina? Não é commodity, não. O agro brasileiro hoje, ele é, na verdade, um resultado, um provocador de uma tecnologia sem fim, né? Apesar de ser conhecido como um exportador de commodity, né? E a única coisa triste de tudo isso, e a gente já vê muita gente trabalhando para acabar com esse problema que eu vou dizer, é que a ampla maioria das pessoas, né, não tem ideia do trabalho, da tecnologia, do eu não tenho. suor de tantas pessoas que está atrás de um alimento ao alcance dele numa prateleira, né? Exatamente. É por isso que, por vezes, Riba, com todo respeito, a gente vê discursos ambientais completamente desconectados com a realidade e com a própria natureza, né? É como se preservar o ambiente a qualquer custo, né, com base no princípio da precaução e do impacto zero, fosse possível, né, sem abalar as prateleiras onde essas pessoas vão se servir, né, vão se suprir as suas necessidades. É preciso muita informação ainda, é preciso levar muito conhecimento, inclusive as crianças nas nossas escolas, né? Exatamente. A informação não faz mal, não dói, só ajuda. Preciso entender que leite não dá na caixinha, por exemplo. A gente fica atarantado, eu que faço parte da comunicação do agro, não da parte técnica, né? Escuto muita coisa, já vi muita coisa e me surpreendo a cada dia, em cada entrevista que eu faço, com o que a mente do ser humano é capaz de produzir. E eu encerro aqui falando que eu já falei para minha irmã passiva quando chega na frente lá de um alface que está custando R$4, R$5, ou então de um quilo de frango vivo que custa em média R$6, R$7 no supermercado. Eu falo, nossa, como esse negócio está caro? Eu falei assim, está caro não. Compra, gasta menos com o celular, com a ligação do celular e gaste mais com alimento, que alimento é sua saúde, é o seu corpo e você está movimentando uma cadeia que hoje já é quase 1/3 da economia brasileira. Então, pensa num setor produtivo que você vê mulheres trabalhando em cabine de máquinas agrícolas com crianças dormindo ao lado da embreagem, né? É um setor que tem que produzir alimento e alimentos tem que ser vendido barato. E ainda por cima tem que suportar todos os tipos de ataques e críticas, né? E ainda manter a economia do país de pé. Exatamente. É surreal. É o seguinte, Fernando, você na sua trincheira do avanço, mergulhando aí na riqueza aí de resíduos, na riqueza aí de micro-organismos que você separa, seleciona para ajudar a fertilizar o campo brasileiro, e a gente aqui na comunicação trombeteando. O pessoal pode não ouvir, mas nós não vamos parar de gritar. Perfeito. Gente, hora vão ouvir. Uma hora escuta, é lógico. A gente grita cada vez mais alto e vai substituindo as bocas para gritar, né? Ô, Fernando, eu queria agradecer demais de novo a sua presença, falar que vou te chamar mais vezes, que o assunto é bom e o camarada que fala do assunto é melhor ainda do que o assunto, que é o Fernando Carvalho Oliveira. Ele que é engenheiro agrônomo e é responsável técnico pelos fertilizantes orgânicos da terra nutrição vegetal. Super obrigado, tá, Fernando? Nós é que agradecemos e é sempre um grande prazer, viu?
Obrigado, querido. Até a próxima. Você acompanhou o papo com o Fernando e vocês vão acompanhar nos nossos 2 espaços de internet, que é o nosso site de notícias, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupomic.com.br, e essa nova aula do Fernando também vai virar o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e o Google. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Tchau, tchau, tá? Um abraço, Riba. Tchau, tchau. Até.